Formado na Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais, também especialista em educação pela Universidade Federal Fluminense, em Rio de Janeiro, e quase cidadão canaanense, morador há 2 meses, professor de História há 15 anos, Gustavo Aguiar dá detalhes sobre o dia 15 de agosto. A gente tem que pensar no contexto da própria independência do Rio de Janeiro, né? Vamos pensar o seguinte: o Brasil estava passando um processo de início, onde praticamente todas as reservas econômicas foram levadas por Dom João para Portugal, além de todas as tropas eram portuguesas. Então a independência ela foi meio que complicada porque Dom Pedro I queria se tornar independente, mas ao mesmo tempo ele não tinha força nem militar, né, nem dinheiro para isso. Então o Pará, especificamente, né, o Pará ele tinha uma relação muito maior do que com Portugal, do que com o Rio de Janeiro, e o Pará não aceita, né? Há uma observação muito importante, né? Segundo algumas historiadoras da Universidade Federal do Pará, era mais fácil ir para Lisboa do que ir para o Rio de Janeiro. A distância, se você olhar no mapa, a distância parece ser muito maior. É maior, mas por causa, né, das correntes marítimas, os ventos, lembrando que não existia navio a motor, era tudo caravela, era muito mais fácil para Lisboa do que para o Rio de Janeiro. Então o Pará, a elite política, econômica, preferiu ficar ao lado dos portugueses do que ser dominado por uma elite carioca. Para encerrar, quais foram os reais interesses, né, dos brasileiros na adesão do Pará? Bem, os brasileiros, no caso Rio de Janeiro, São Paulo, né, a turma do Sudeste principal, não queria perder, né, a galinha de ovos de ouro, que era o Pará, que era o Maranhão. Eram das províncias, né, o Grão-Pará, que já pertenceu ao Maranhão também, eram das províncias mais ricas do Brasil, por causa da pecuária e da agricultura. Então seria uma perda muito grande e o território também muito importante, principalmente por causa, né, da localização frente à América do Sul e também para os grandes portos consumidores. Você acredita que o estado do Pará seria um dos estados mais importantes do Brasil em questão de riqueza? Acredito e com certeza essa riqueza foi descoberta tardiamente, né? Hoje a gente vê, por exemplo, a mineração, né? A mineração no Pará hoje é o carro-chefe, né, da mineração, por exemplo, dessas grandes mineradoras, não só do Brasil como do mundo. Um Pará independente, com certeza seria uma grande nação e muito rica, mas junto com o Brasil, né, muito maior.